No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um Minuto da Unicidade. Ore para que este programa continue por mais tempo à disposição do povo de Deus, porque é uma mensagem que precisa ser falada. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Essa é uma pergunta muito interessante. Ela carrega uma profundidade nessas palavras que penetraram, tenho certeza absoluta, no mais íntimo do coração daqueles discípulos. Como eu digo sempre, quem está me ouvindo, que maneja bem o português, que conhece as regras gramaticais, a construção do nosso idioma, é claro que a Bíblia ela foi escrita nos idiomas originais, mas e não é uma regra só do português. Eu estou falando português para a gente se situar, né? Mas a pergunta de retórica, ela é uma questão, ela sempre existiu. Então, essa pergunta de retórica, que é o português, né? A definição para perguntas do tipo, elas não pedem uma resposta, não quer que a pessoa responda, ela quer que a pessoa reflita sobre a pergunta. Essa pergunta que Jesus fez como resposta ao questionamento de Filipe, de um dos seus mais próximos seguidores, de um dos 12. Disse-lhe Filipe, o verso anterior, mostra-nos o Pai. Sabe por causa de que Filipe disse isso? Filipe falou isso porque Jesus, anteriormente a essa questão de Filipe, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Veja que Jesus não está falando ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem. Ao mesmo tempo que ele é o caminho, e aí as pessoas falam, poxa, mas ele é o caminho para levar a ele mesmo. E ele não é só o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele se apresenta como caminho, ele se apresenta como a porta. Ora, ou é porta ou é caminho, se for seguir por esse raciocínio, né? Caminho para levar a ele mesmo? Pois é a porta para entrar para onde? Para ele mesmo? Nessa sequência, ele começa a falar para os discípulos, no verso 7, ele diz, se vocês me conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheces e o tendes visto. Olha só o que Jesus está falando no Evangelho de João, capítulo 14. Ele está falando que é o caminho, o único caminho para ir ao Pai, que é Ele mesmo. Ninguém vem ao Pai senão a mim. E aí ele não está falando coisa com coisa, não. Ele está usando uma linguagem muito interessante e profunda. Porque ele diz, se vocês conhecessem a mim, também vocês iam conhecer o meu Pai. É outra pessoa? Não, ele diz, porque desde agora vocês conhecem. Agora eu estou revelando para vocês aqui. Olha, já desde agora, a partir de agora, vocês conhecem o Pai e o tendes visto. Por isso que Filipe pergunta. Então, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Por que Filipe fez essa pergunta? Porque Jesus está falando, você já conhece o Pai, se vocês conhecessem a mim, ia conhecer o Pai, você já conhece, vocês estão vendo Ele. Por isso que Filipe falou, poxa, então mostra-nos. Se o Pai está aqui, o Senhor está falando que a gente conhece, que a gente está vendo, então o Senhor nos mostra. E ele disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai.
como dizes tu, mostra-nos o Pai. É o Filho falando aqui, não é? Jesus não é o Filho? Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Maria, Filho de José, Filho de Davi. Olha as filiações. No livro que eu escrevi, eu falo das filiações. Se o Pai está lá para o céu, lá para cima, nos tempos de Jesus aqui, enquanto ele conversasse com Filipe, ele jamais poderia dizer para Filipe conhecer alguém que é invisível. Deus é espírito, segundo o próprio Cristo fala para a mulher samaritana. Deus é espírito e vos importa que os seus adoradores vos adorem em espírito e em verdade. Então não teria como ele falar que o Pai estava ali e que eles pudessem ver o Pai, se o Pai é espírito invisível, já que é, né? Só que o Pai estava manifestado na carne, se fez visível. Por isso Paulo vai dizer o que ele repete para a igreja de Colossos, ele é o Deus invisível se tornando visível. Você está entendendo a profundidade dessa pergunta de retórica? Por isso que ele faz essa pergunta: estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve algo semelhante também aos Romanos. Paulo fala: vigiais juntamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vossa vergonha. É só você ler lá na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 34. Porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vossa vergonha. Estou há tanto tempo convosco e não me conheces, porque alguns de vocês ainda não têm o conhecimento de Deus. Ele não está falando aqui, e as pessoas que criticam o Tony de Souza, muitos que criticam o Tony de Souza nas redes sociais, muitos que eu vou falar dessa verdade no privado, falam assim: poxa, vai pregar o evangelho, vai falar para o ímpio, vai falar para aquele que não conhece. Poxa, falar para crente, vocês estão pregando para crente, vocês querem repregar. Ora, se aqueles que andavam com Jesus, próximos ali, não o conheciam, estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido. Paulo fala para a igreja de Corinto, porque alguns de vocês ainda não têm o conhecimento de Deus. Ora, se alguns da igreja de Corinto não têm o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, imagina a igreja Assembleia de Deus. Imagina os da igreja Deus e Amor. Se alguns, esse alguns aqui, Paulo está sendo, está usando aqui uma figura de linguagem, de Coríntios, não conheciam a Deus. Se dos 12, alguns não conheciam a Cristo de fato, eles só foram conhecer e saber quem de fato ele era após a sua ressurreição, você acha que hoje todo mundo pode, inclusive nós mesmos, da fé? Será que nós temos o conhecimento pleno da pessoa do Senhor Jesus? É isso, essa pergunta. E digo para a vossa vergonha, como disse Paulo. As pessoas criticam tanto as outras religiões, criticam tanto as outras, mas será que a gente pode bater no peito? Será que vocês podem bater no peito e dar essa questão como bem resolvida? Essa é uma pergunta que continua ecoando e deve ecoar na mente daqueles que realmente, de fato, conhecem as verdades que libertam. Estou tanto tempo com você. Muitos caminham com Cristo há muitos anos. Vivem há muitos anos uma religiosidade. Caminham, estão ali, amam o Senhor Jesus, e aqui eu não vou julgar a devoção. Devoção é uma coisa, conhecimento é outra. Deus considera, e aí eu falo, Deus considera a devoção, aquele que faz de coração. Eu realmente tenho estudado, tenho entendido isso. A devoção ela é muito importante para Deus. Mais vale um devoto que não conhece do que um que conhece e é negligenciador
ignora, né? Mais vale um devoto sincero do que um conhecedor que não leva a sério, que não tem responsabilidade, que faz o que quer da sua vida, que anda segundo os seus próprios nariz, que anda segundo os seus próprios conceitos. E esse está pior do que o devoto. Deus, ele considera, aquele que faz de coração, mesmo que não conhece, ele está melhor. Não estou dizendo que ele está salvo, que ele está, né? Mas ele está muito melhor no reino de Deus, muito melhor, o devoto, do que aquele que é irresponsável, que conhece, mas é irresponsável com o que ele conhece das Escrituras, que não faz nada pelo reino, não faz nada para que as pessoas conheçam, que leva uma vida espiritual com irresponsabilidade. Mais vale um devoto, mais vale uma pessoa devota, e aí não importa a crença dela, que se ela for o devoto, você sabe que é o devoto, né? Aquele que faz com todo o coração. É religioso, mas dá o melhor dele dentro daquilo que ele conhece, do que uma pessoa que conhece e é relaxado, tá nem, acha que só pelo fato de conhecer ele já resolveu o problema dele. A gente está falando aqui de conhecimento. E quando Paulo faz essa pergunta, porque muitos de vocês não têm o conhecimento de Deus, ele está falando justamente por isso. Pessoas que conhecem, acham que conhecem e não têm responsabilidade. É só você ler a primeira carta dele, 15 ali, a partir dos versos 20 em diante. Bom, sobre o conhecimento, é isso. Muitas pessoas andam com Cristo e não têm o conhecimento dele. Por isso a importância de programas como esse, que tem essa finalidade. E Jesus fala, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas eu falo, porque vendo não vejam, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 10. A vocês é dado conhecer os mistérios. Só não conhece, realmente, a nós, né? A vocês. Vocês só não conhecem se não quiser conhecer. Se quiserem, tem a oportunidade única, maravilhosa, diferenciada de muitos para conhecer as mensagens, a mensagem que liberta, que dá salvação. Para você que está na rádio, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está em casa, você que está ouvindo aí na internet, você que recebeu o áudio no WhatsApp, forte abraço, graça e paz. Minuto da Unicidade.